Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 5 ao 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Capítulo 8, versículo 9. 8, 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é grande em virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia, preste atenção nessa palavra, iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, o eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para a adoração, versículo 28, regressava e, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: você entende o que você lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe:
é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, e queremos, Senhor, nesta noite te agradecer pela nossa vida, te agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada uma das almas que estão aqui. Peço, querido Deus, que através do teu Espírito Santo, cada alma, Senhor, seja consolada, redarguida, instruída, Senhor, na tua palavra, que seja consolado, Senhor, os corações, que as almas elas sejam tocadas pelo teu Espírito e pela tua santa e bendita palavra. Santo Deus, nos ajuda a falarmos somente de ti, a falarmos somente da tua santa palavra. Pai querido, abençoe o povo desta cidade, todas as almas que aqui tem, Senhor, para serem salvas, que o Senhor esteja tocando em cada coração de cada uma delas. Abençoe a tua igreja que está aqui, Senhor, reunida em torno da tua palavra. Peço pelos órfãos, pelas viúvas, peço pelos enfermos, e que o Senhor esteja cuidando, Senhor, também daqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Que o Senhor esteja zelando pelas suas vidas. Pai bendito, abençoe o teu povo e a tua palavra, e nos concede, Senhor, a paz para a pregação da sua palavra. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Quando se desencadeou a grande perseguição à igreja de Jesus Cristo, então o médico chamado Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele não é apóstolo, mas é um servo dos apóstolos, um médico que é servo, um doutor que é o servo dos apóstolos. Por isso que o reino de Deus é de cabeça para baixo. Aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. E aí, falando sobre a grande perseguição que se acometeu sobre a igreja de Cristo através da vida de Saulo e da religião judaica, Filipe desceu para o lado da Samaria e começou a pregar o evangelho na Samaria, e as multidões atentas à palavra, porque ele pregava Cristo, ele pregava a salvação. E hoje o que não se prega dentro de igreja é Cristo, e muito menos salvação. Se prega psicologia, 5 passos para melhorar a sua vida, 10 passos para arrumar o seu casamento, 3 passos para melhorar a sua vida financeira. Isso não é evangelho, isso é psicologia. Evangelho é salvação de alma. Se você for salvo, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Se a mulher for salva, ela vai adquirir as virtudes da mulher virtuosa. Seu marido será conhecido em todas as portas. Se você for salvo pela palavra de Deus, você vai aprender a mexer com o seu dinheiro. Você vai aprender a lidar com ele, ser abençoado com ele por Deus. Então o princípio de tudo, meus irmãos, é salvação. E aí Filipe está pregando salvação, ele está pregando Cristo, multidões estão ouvindo, estão vendo o que Filipe está fazendo na Samaria, e onde o evangelho ele cresce,
pregada, aonde a salvação ela é expandida, também cresce a resistência. Quando ele está pregando a verdade da palavra de Deus, então no versículo 9 aparece um homem. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e que tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. E atendiam ele, porque já desde muito os havia iludido com artes mágicas. É notório dos irmãos, e acredito que de todos aqui, que muitas vezes vocês olharam e viram através do meio de comunicação, ou ouviram através do rádio, aqueles grandes homens que sempre aparecem. Você pode perceber uma coisa: aparece o grande homem da religião, e de repente o que acontece com ele? Ele desaparece. Sabe por que ele desaparece? Ele desaparece primeiro porque ele não é de Deus e não pertence para Deus. Ele desaparece porque os seus truques vão se acabando. Os meios de iludir as pessoas vão diminuindo, porque vai aparecer um outro. E aí, quando aparece aquele cidadão que faz aquela fila de pessoas e pega o terno e sai passando o terno, derrubando todo mundo. Sabe onde ele está hoje? Preso. Está preso. Sabe onde é que ele está? Preso. Eu gostaria que todos sentassem, já beberam água, eu gostaria que todos sentassem, eu gostaria da atenção. Bom, a Bíblia diz em Atos aqui que olha aqui, eles prestaram atenção. Vamos lá. E esses grandes homens que aparecem, eles desaparecem também. Mas quando Filipe já encontrou um homem de posição, que o povo tinha uma consideração por ele, porque os homens de Samaria achavam que Simão era um homem que tinha virtudes de Deus. E aí a Bíblia usa a palavrinha iludido. Quantos aqui já foram iludidos? Enganados. Iludido, enganado. Enganado por muitos Simãos da vida. As pessoas achavam que aquele fulano ali não é nada. Não, mas ele tem virtude de Deus, não tem nada. Mas aqui a Bíblia diz, no versículo 10, esse homem, no versículo 9 fala que ele iludiu a gente de Samaria. No versículo 10 fala que tanto os grandes como os pequenos atendiam ele. E no versículo 11 novamente fala que ele iludiu ele com artes mágicas. O interessante é que quando apareceu o homem chamado Thomas Green Morton, e ele fazia a colher entortar, e ele fazia ha! E aparecia uma luz. Muitos dos sábios e entendidos foram lá pagar fortunas para ele, para ser curado, para ter resultado de alguma coisa. E aí um dia, a emissora de televisão mandou um outro mágico lá. Vai lá, nós vamos pagar para você ir lá. E aí o mágico foi. E o mágico sentou na sessão do Thomas Green Morton e começou a olhar para ele. E a hora que ele percebeu que tinha um outro mágico lá, que conhecia os truques que ele estava fazendo,
ele parou tudo. É truque. Ele parou. Parou a sessão. Não, vou parar por aqui. Porque, meus irmãos, é truque. É enganar as pessoas. É iludir as pessoas. Mas quantos já foram iludidos, enganados? Quantas das almas, meus irmãos, estão sendo iludidas acerca do reino de Deus, salvação, graça, prosperidade? Camarada cura todo mundo. Cura todo mundo? É, cura. É mesmo? É. Está curado, pode ir embora. Repórter foi lá depois de 3 meses na casa da pessoa. Fulano está aí? Não. Onde que ele está? Morreu. Mas ele não foi curado? Não, foi curado, mas morreu mesmo. Aí volta lá no camarada. Ei, você não falou que ele tinha sido curado? Não, que ele não teve fé. Mas é fácil, né? Como que é fácil? Iludir as pessoas. Aproveitar do momento de fraqueza. E quantos são, meus irmãos, que estão sendo iludidos por esses homens aqui? São muitos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. O Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 23. Tem pessoas que estão sendo iludidas com falsas doutrinas, iludidas e nem sabem que são salvos ou não, iludidos com salvação por meio de sacramento. Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A palavra hipocrisia significa um ator. Um ator. Ele é um artista. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo seu, um prosélito. Eles andam todos os dias dentro dos mares, na terra, para fazer, iludir, enganar, fazer um discípulo. E eles conseguem. Mas aí Jesus diz: depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. A ilusão era isso. O que a ilusão ela causa? Condenação. Quando Jesus contou aquela parábola do rico e do Lázaro e a morte dos dois, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, cada uma daquelas mortes abriu uma porta. A morte do Lázaro abriu uma porta. Porta de onde? Do céu. A ilusão da riqueza que tinha o rico abriu uma outra porta. Qual porta? A porta do inferno. Então a pergunta é: a sua morte vai abrir qual porta? Qual porta ela vai abrir? Mas o evangelista, chamado Filipe, encontrou essa resistência de um homem mágico que iludiu as pessoas, e tem muita ilusão hoje, muita promessa, nenhuma eficácia. Por isso que Paulo, na sua simplicidade, os coríntios julgavam Paulo pela eloquência da pregação dele. Ele é fraco de palavra. Mas Paulo, na sua simplicidade, com os seus 4 idiomas fluentes,
judeu, cidadão romano, porque nasceu na Cilícia. Ele diz assim: quando eu vim ter convosco, eu não me propus a saber mais do que ninguém. Mas eu vim fazer o que aqui? Pregar a Cristo e esse crucificado. Eu não vim aqui porque eu sou um PhD, um doutor de linguística. Eu vim aqui para ensinar vocês sobre Cristo, esse crucificado. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. As pessoas se converteram. Eles ouviram a mensagem da cruz, eles ouviram a mensagem triunfante da cruz, e eles se converteram e pediram o batismo. Filipe, eu quero ser batizado, Filipe. Mas por que você quer ser batizado? Quero ser batizado porque eu já aceitei Cristo. O menininho do irmão Alexandre lá de Pompeia tem 10 anos. Acabou a escolinha bíblica ontem à tarde, ele sentou do meu lado e falou assim: pastor, eu quero ser batizado. Falei: senta aqui no banco comigo. Por que você quer ser batizado? Porque eu já entreguei minha vida para Cristo. Menino de 10 anos. Aí a mãe, à noite: mas ele tem 10 anos, pastor. Mas ele vai tomar a decisão com 30? Com 50? É só com 80 anos vai ter entendimento para entender as coisas? Quando você se converteu, você fez um TCC sobre o batismo e sobre salvação? Você conhecia tudo, o grego, o hebraico? De ponta a ponta? Você sabia tudo? Você sabe tudo? Claro que não. Falei: mãe, a decisão é dele. E eles ouviram Filipe pregar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, se converteram. Filipe batizou eles. Versículo de número 13: e creu até o próprio Simão. O Simão, que era o mágico, que fazia artes mágicas, ele ficou observando Filipe. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Preste atenção. Tem sempre alguém observando você. Tá bom? Tem sempre alguém te ouvindo, vendo o que você faz. Tem sempre. E aí, o Simão, como era o mágico, e ele começou a ouvir o reino de Deus, sobre Jesus, o que Filipe fazia, que não era um truque. Não é um truque. Como através de Filipe Deus curou os homens. Não precisou chamar o meio de comunicação local, não precisou chamar o jornal local para publicar a notícia para todo mundo ver, não precisou colocar uma placa onde Filipe ia: vem aqui que aqui é o quente. Não. Mas o Simão, ele ficou observando o Filipe, e ele não conseguiu ver o quê? Ele não conseguiu ver que era um truque, porque era de Deus. Não, o Filipe não estava ali para enganar ninguém, mentir para as pessoas, iludir-as. Filipe está ali para pregar o reino de Deus, Jesus Cristo. E aí o Simão, ele creu, e sendo batizado, ele ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais
sinais, grandes maravilhas que faziam, ele estava atônito. É certo que lá na frente ele vai querer comprar o dom dos apóstolos, mas ele também vai se arrepender. Ore por mim. É aquele, meus irmãos, pouco conhecimento que o salvo ele tem quando ele se salva, né? Ou senão nós vamos ser assim, ó. Você se converteu? Me converti, pastor. Então é o seguinte: você vai ficar 3 anos sentado aí no banco para mim ver se um dia eu vou batizar você. Você acha que isso aí é coisa do reino de Deus? Hã? Primeiro eu vou aprender tudo, pastor. Primeiro você tem que aprender o que você precisa aprender. O quê? Que Jesus é quem salva, que você é salvo pela graça, e que salvação não se perde. E as outras coisas? A ser fiel, amar a Deus, amar a palavra de Deus. Você vai aprender isso em todo dia. Você vai aprender que a palavra de Deus é um pão diário. Versículo de número 27. O Simão, aquele que enganou, aquele que iludiu, agora ele não vai iludir mais ninguém. Agora aparece um outro personagem, o eunuco. Paulo ele diz que alguns eunucos nasceram, outros foram feitos. Mas esse homem importante, na sua carruagem, ele voltava de Jerusalém da adoração, ele lia o profeta Isaías, e ainda lia de voz alta, porque quando Filipe chegou perto da carruagem, versículo 30, e correndo Filipe ouviu. Será que as pessoas ouvem você lendo a Bíblia? Será que a pessoa vê pelo menos você um dia com a Bíblia na mão, lendo o versículo da Bíblia? Ou você cita um versículo da Bíblia para alguém? O eunuco está lá, dentro da carruagem, e era o mais desprezado, o qual os homens não faziam caso dele, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu sua boca. Aí o Filipe chegou perto do carro, ele lia o profeta Isaías, estava lendo. Primeira pergunta que Filipe faz, no versículo 30. Você já aprendeu a mensagem? Você já entendeu a mensagem? Ou você entra aqui e sai e você não entendeu nada? Ó, eu fui lá na igreja lá, né? Aí a menina da irmã Cleusa falou assim: mãe, fui lá na igreja lá, o pastor pregou, não entendi nada. Ele falou: saí de lá do mesmo jeito que eu entrei, né? E outro dia eu vi ela lá, foi pegar a van lá em cima, fui esperar a irmã Maria José, era 5 horas da manhã, 5 e pouquinho, ela estava lá para pegar a van para ir trabalhar. 5 horas da manhã, tinha 2 mulheres lá, já no ponto para pegar para trabalhar. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu fiquei das 4 às 6, eu acordei às 3. Aí, você entende? Você já entendeu a mensagem? Você já compreendeu a mensagem da salvação? Resposta do eunuco: como poderei entender, versículo 31, se alguém não me ensinar? Muito bem. Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A primeira pergunta de Filipe para aquele homem que estava lendo o profeta Isaías: você já entendeu a mensagem? Efésios,
capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre aspas. Mensagem de salvação. Pela graça sois salvos. Você já entendeu a mensagem? É pela graça que nós somos salvos. Então você nunca vai ser salvo por obras. Você nunca vai ser salvo porque você é bonzinho ou porque você faz parte de uma religião. Porque a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Versículo 8. Eu quero que você leia comigo em voz alta. Versículo 8, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você já entendeu a mensagem da salvação? Porque é pela graça que nós somos salvos. O veículo que nos leva até Jesus é a fé. A salvação é pela graça. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. A salvação é pela graça, porque o salário do pecado é a morte. Você lê a mesma palavrinha de Efésios 2. Mas o dom, próxima palavra. A salvação é pela graça e de graça. Salvação você não compra. Salvação você não conquista. Salvação você ganha ela, você recebe, porque é um presente de Deus. Dom, essa palavra dom é um presente, é um dom gratuito. Você já entendeu a mensagem da salvação? Que é de graça, que é pela graça. Pergunta para o eunuco, você já entendeu? Não. Se não tiver alguém para me ensinar, como que eu vou? Um outro ponto importante aí. Ensinar. A pergunta é, quem é que está ensinando você? Quem que ensina você? A televisão? Os canais de televisão e os programas ecumênicos e evangélicos, que pula versículo da Bíblia, que prega o que quer, fala o que quer, o rádio. Quem que está ensinando você?
Então você tem que ter cuidado com quem você está aprendendo. E aí o eunuco diz assim: olha, se não tiver uma pessoa para me ensinar, como é que eu vou entender? E aí ele mandou o Filipe entrar no carro. Entra no carro, aí o Filipe vai falar para ele de Jesus. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo está defendendo o seu apostolado e também a sua mensagem. Olha só, que coisa. Tinha irmão lá na igreja que estava dizendo assim: não, quando ele fala sim, é não. Quando ele fala não, é sim. Colocando em dúvida aquilo que Paulo pregava. E aí Paulo, para defender o seu ministério e a mensagem da cruz, versículo 17: porque nós não somos como muitos quem? O que está escrito na sua Bíblia? Falsificadores da palavra. Nós não estamos aqui para mentir para você, e muito menos para te enganar. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu estou aqui para falar para vocês de Jesus e da salvação. Segundo Timóteo, capítulo 3. Vai um pouquinho para frente aí. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens, o quê? Aprendido. De quem que você... Quem está ensinando você? O crente, meus irmãos, ele pode ser aquele um que está cambaleando as pernas, ele pode ser aquele um que tem dificuldades, que enfrenta problemas, dificuldades espirituais, fraco na fé, pecado. Mas uma coisa, quando ele é trazido, quando a pessoa pergunta para ele de salvação, ele sabe responder. Ele sabe de quem ele tem aprendido. E aí Paulo, olhando para o seu filho na fé, o Timóteo: você permanece. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Muito bem. Se você já entendeu a mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você já sabe de quem você tem aprendido, quem tem ensinado você. E aí então, o nosso querido Filipe, aquele que foi escolhido para servir as mesas. Sabe para que Filipe foi escolhido? Ele, o Estevão, que morreu apedrejado porque estava pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe para que eles foram escolhidos? Não foram escolhidos para colocar uma gravata e ficar lá na porta. Não foram escolhidos para ficar aqui, sentado nas cadeiras aqui na frente, achando que são mais ou alguma coisa do que alguém. Ele foi escolhido para servir mesa. Sabe qual que é a função do diácono na igreja? Servir as mesas. Sabe o que os diáconos na igreja hoje são? Sou diácono. O que você é? Sou diácono. Grande coisa. Não é nada.
É isso aí, irmãos. Infelizmente, é essas coisas. E as pessoas são iludidas com essas coisas, sabe? E aí o nosso querido Felipe, que foi escolhido para servir as mesas, ele está pregando a palavra de Deus, com força, com verdade. Versículo 35. Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E o eunuco com atenção ouviu a mensagem. Ouviu, achou a água, perguntou, versículo 36, final dele: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se você crê de todo o seu coração. E ele disse: eu creio que Jesus o Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram, um para a água, o outro também. E o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. O que acontece com o convertido que obedece a Deus? Jubiloso, continuou o seu caminho. Já pensou quando ele chegou lá para a rainha? E a rainha esperando conversar com o eunuco etíope. E agora ele tem Jesus para falar para ela. Eu conheci um homem chamado Filipe, e ele me anunciou Jesus. Quem é o Salvador? Jesus. Quem é a salvação? Jesus. Voltou jubiloso, feliz, contente. Você já entendeu a mensagem? Você já sabe de quem você tem aprendido? Você já creu? Você já entendeu que a salvação é pela graça e de graça? Que a salvação é Cristo? O que está impedindo você então? O que impede você de fazer a vontade de Deus? Filipe pregou para muitas pessoas, para uma pessoa. A mensagem não de ilusão, mas uma mensagem verdadeira de Jesus Cristo. Chama o Mateus, tocar uma música aqui. Chamar só o Mateus para tocar, porque se nós errar, é só nós dois, né? A gente errar, erra só os dois. Talvez você conheça ou não, mas talvez você pode cantar também. Você conhece. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco.
redil voltou. Esta mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscar foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Mas antes, desse lado aqui nós não temos nenhum visitante assim desconhecido, né? São todos conhecidos aqui. Mas desse lado aqui a gente tem uma visita que é pela primeira vez. O nome do senhor? O nome do senhor é? Otávio, mas o outro? João? Muito bem, seu João. Seu João, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tá bom? Vem. O Otávio está aí. Dia que o pessoal quiser ir visitar ele lá no sítio, né? É 20 quilômetros. Tá de chão. Vamos lá. Mas é gostoso lá. Isso aí vem. Bacana. Dia nós vamos lá, né? Se Deus quiser. Tá bom. Meus irmãos, vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela sua palavra, pela preciosidade, Senhor, da sua palavra e de como que o Senhor nos ensina através dela. Toque nos corações, Senhor, de cada uma dessas vidas, cada uma dessas almas, aquelas que já se entregaram a Ti, Senhor, que já fizeram a sua vontade. Peço por aquelas almas, Senhor, ainda que o Senhor desperte os seus corações, suas vidas, para Cristo e para a salvação. Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E abençoe a salvação, Senhor, dessas almas. Cuida dos enfermos. Peço que o Senhor esteja cuidando do Vitor, da Kathleen Johanna, da irmã, do irmão Renivaldo. Pedimos também, Senhor, pela dona Diocina. Peço, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, cuidando também do esposo de nossa querida irmã Cleusa, seu Antônio. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todas estas almas que estão aqui nesta noite. Te agradecemos por tudo, Senhor, com o perdão de nossos pecados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, temos alguém que se decidiu por Cristo nessa noite? Por Jesus? Pela sua palavra? Que Deus os abençoe. Dia 5 de novembro, quarta-feira agora, batismo na igreja em Pompeia. Irmã Eunice pediu o batismo, vai ser batizada. E tem mais 2 candidatos da igreja de Pompeia que eu vou batizar também, se Deus quiser. Então,
às 18h50 do dia 5, a Kombi da igreja vai estar saindo aqui da porta para você ir assistir o batismo lá em Pompeia. Quarta-feira, dia 5, 18h50, Kombi vai estar saindo daqui, porque o culto lá vai começar às 19h30. E depois do culto, realizar o batismo. A irmã Eunice não está aqui porque um final de semana sim, um não, ela vai para Junquerópolis cuidar da mãe doente. Tá bom? Então quando você não vê ela aqui, está cuidando da mãe. Quarta-feira, 5, 6h50, perua vai estar saindo, todos estão convidados aí, culto, pois batismo. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos terminados e vão em paz.